Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Muito feliz de estar na casa do Senhor nessa noite. Tem mais alguém feliz também? Aleluia. Quero ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Que diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas das mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Quero falar com os irmãos hoje sobre o preço de seguir Jesus. Esse capítulo que nós acabamos de ler, no versículo 13, Jesus, ele leva os discípulos para Cesareia de Filipe. Esse lugar não era um lugar neutro, mas sim era um ambiente que era marcado por muita idolatria. Era marcado por muito paganismo. Ali eram adorados diversos deuses com D minúsculo. Então muitos ali deuses eram cultuados. Fora também que naquela cidade existia uma grande exaltação ao imperador. Então ali haviam muitas vozes dizendo quem era Deus. E é justamente num ambiente como esse, num ambiente tão peculiar como esse, que Jesus faz a pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E as respostas dos discípulos essa pergunta mostra algo muito importante. O povo admirava Jesus, mas o povo não
compreendia Jesus. Então existia essa diferença. Jesus era admirado pelo povo, talvez pelos sinais, milagres, maravilhas que ele fazia, mas o povo não o compreendia, a pessoa, quem ele realmente era. Então eles diziam que ele seria comparado a João Batista, a Elias, a Jeremias, ou então qualquer um dos profetas. Ou seja, eles tinham uma opinião acerca de Jesus, mas eles não tinham a revelação, a divina revelação. Então, Jesus faz essa pergunta agora aos discípulos. Ele olha para os discípulos e diz: e vós? E vocês? Quem dizeis que eu sou? E essa pergunta, ela não é histórica. Ela é algo pessoal. Jesus está perguntando diretamente a cada um dos discípulos. Ele queria entender a opinião pessoal de cada um dos discípulos. Essa pergunta, ela não é meramente teológica, mas sim existencial. E talvez hoje eu convido você a responder a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Quem é Jesus para você? E não, eu não quero saber aqui que você responda aquilo que a sua família pensa. Talvez você é cristão desde berço e você, no meio da sua família, tem o entendimento que a sua família tem acerca de Jesus. Mas eu quero saber a sua opinião pessoal. É você com Deus. É você e a sua opinião acerca de Jesus. Eu quero saber não aquilo que a sua família pensa, nem muito menos aquilo que a sua igreja diz ou as tradições ensinam, mas quem é Jesus para você? Tudo isso porque a forma como você vê Cristo determina a forma como você vive. A forma como Cristo é para você é a forma que define como você vive a tua vida atualmente. E esse texto que nós lemos, ele nos mostra que o verdadeiro discípulo, ele passa por 3 experiências inevitáveis que vão acontecer. A primeira delas é a revelação. Os discípulos têm a revelação de Jesus, de quem ele de fato é. Os discípulos passam por um confronto. Quando Pedro, ele olha para Jesus e tenta ali, talvez na melhor das intenções, não querendo que o mestre passasse por tal sofrimento. Ele fala assim: oh, não, Jesus, isso nunca acontecerá contigo. Mas ali Pedro é confrontado por Jesus. E a outra experiência que nós podemos passar é o verdadeiro discipulado. Aqueles discípulos, eles puderam verdadeiramente compreender o que é de fato ser um discípulo de Jesus. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos: e para vocês, quem eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão central da nossa fé, da fé cristã. Só que Jesus, ele deixa claro que essa revelação, ela não veio da inteligência de Pedro. Não era Pedro falando ali simplesmente. Mas Jesus, ele diz que isto não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus.
Então, essa revelação ela não veio da inteligência, do intelecto de Pedro, mas ela também não veio do estudo, ela não veio da lógica, mas ela veio do Pai. Não foi ali a carne e o sangue que te revelou. Então, a revelação aqui, quando Jesus fala de revelação, ele está tratando de Deus abrir os olhos espirituais. Tem muitas pessoas que estão caminhando com Jesus, mas a sua visão espiritual, ela está fechada, ela está cega. Ele não compreende as coisas espirituais. Não é apenas saber sobre Jesus, é enxergar quem ele realmente é. Então, aqueles discípulos que eles estavam ali acompanhando o ministério de Jesus, mas eles não conheciam, eles não entendiam, enxergavam quem Jesus realmente era. Muitos que seguem a Jesus conhecem as histórias sobre Jesus. Nossa, eu já ouvi falar, já ouvi falar de Jesus, ele fez isso, fez aquilo. Conhecem os milagres. Você chegar para uma pessoa que talvez não é crente e você perguntar, você sabe de Jesus, conhece Jesus? Você sabe algum milagre que Jesus fez? Aquela pessoa vai dizer, não foi ele que transformou a água em vinho? Não foi ele que andou sobre as águas? Foi ele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Porque são histórias, milagres reais dos evangelhos, mas que foram altamente difundidos, altamente divulgados. Então essas pessoas, elas têm esse conhecimento superficial acerca de Jesus. Conhecem os ensinamentos de Jesus. Talvez se você chegar para um não crente e perguntar daquilo que ele sabe de ensinamento de Jesus, ele vai te responder, Jesus não mandou a gente amar o nosso próximo. Por quê? Porque são questões que são altamente conhecidas. Só que esse conhecimento, ele não revela, não é uma revelação verdadeira. Não é algo profundo. Aquilo que Cristo queria com os seus discípulos era algo profundo. Ele queria se revelar aos discípulos em profundidade. E sem revelação, existe igreja, mas não existe vida. Existe religião, mas não existe transformação. Sem a revelação, existe muita emoção, muito emocionalismo, mas não existe verdadeira conversão. Sem a revelação do alto, um Cristo mal compreendido, ele gera um discipulado mal formado. Se alguém aqui nessa noite, ou você que está acompanhando essa mensagem pelo canal do YouTube, se Cristo, ele é visto apenas como um socorrista. Tem gente que vê a Cristo apenas como um socorrista. No momento que está passando por um sufoco, por um apuro, aí ele já fala, nossa, vamos orar. Só que o restante da semana, o restante do mês, o restante do ano, ele passa um ano inteiro sem saber quem é Jesus. Mas quando chega o momento da aflição, vamos orar. Vocês oram por mim, por favor. Vê Cristo como um socorrista, como 190, SAMU. Essas pessoas que veem a Cristo como um socorrista, ou então meramente como um provedor, pessoas que se aproximam de Jesus apenas para obter algo, obter bens materiais, obter saúde financeira, obter ganhos.
vem a Cristo como apenas um provedor. Ou então vem a Cristo como um mero solucionador de problemas. Um mero solucionador de problemas. Essas pessoas, elas vão seguir a Jesus apenas enquanto for conveniente. Enquanto as coisas vão dando certo, enquanto Cristo está me sustentando, está suprindo as minhas necessidades, eu vou seguindo a Ele. Mas quando vem a cruz, essas pessoas recuam. E quando Jesus fala no verso 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Muitos admiram Jesus, mas poucos querem de fato se submeter a Ele. Muitos acham Jesus um cara legal, mas poucos querem de fato serem verdadeiros amigos dele. Sem a revelação correta de Cristo, não existe um discipulado verdadeiro. Jesus então ele continua no verso 21, quando ele passa a confrontar os seus discípulos. Os discípulos são confrontados pela cruz. O clima, ele muda. Estava tudo indo tão bem, quando de repente o clima ele muda. Jesus ele começa a ensinar algo novo, que os discípulos talvez ainda não estavam preparados, não estavam prontos para enfrentar. Jesus ele fala que iria sofrer. Jesus ele fala que ele iria morrer e ressuscitar. Só que isso chocou os discípulos. Os discípulos ficaram preocupados, ficaram aflitos. E principalmente Pedro. Por quê? Porque Pedro ele tinha a revelação do Pai. Quando ele fala, ele afirma: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tinha a revelação, mas ele ainda tinha expectativas erradas. Muitas das vezes nós geramos expectativas erradas no nosso coração. E Pedro achava ali que ele ia ter um mestre para sempre ali junto dele, acontecendo tudo do bom, do melhor, na perfeita harmonia, tudo certo. Mas a realidade é que Cristo ele veio a esse mundo para morrer a nossa morte. Cristo ele veio a esse mundo para sofrer pelos nossos pecados. Pedro ele representa muitos cristãos no dia de hoje. Ele cria em Jesus, mas ele queria um Messias sem sofrimento. Ele queria um Messias sem rejeição. Ele queria um Messias sem cruz. Ele diz: mestre, isso nunca te acontecerá, jamais te sucederá tal coisa. Ou seja, Pedro ele tenta proteger Jesus, mas essa tentativa de proteção, na realidade, ela acaba resistindo ao plano de Deus. Pedro cria uma resistência ao plano que Deus já havia preparado.
E quando Pedro, ele, na maior boa vontade, ele falando a Jesus, Jesus, isso jamais, isso nunca te sucederá. A resposta de Jesus para Pedro é duríssima. Talvez a gente lendo isso aqui, a gente fica até impressionado com a fala de Jesus. Poxa, mas Pedro não era um discípulo de Jesus? Como que Jesus fala dessa forma com Pedro? E a resposta de Jesus é: para trás de mim, Satanás. Você olha aquilo ali e você fica pensativo. Por que Jesus falou dessa forma com Pedro? Porque qualquer tentativa de remover a cruz é oposição ao real propósito de Deus. A tentativa de Pedro de remover a cruz, ele estava se opondo ao real propósito de Cristo ter vindo a este mundo. E Cristo veio a este mundo para sofrer pelos nossos pecados, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Hoje, em muitas igrejas, querem se pregar um evangelho confortável, um evangelho que massageia o nosso ego, um evangelho que só nos trata coisas boas, um evangelho que promete vitória. Venha para Jesus e você terá vitória. Às vezes a gente vê numas igrejas aí, tem uma certa denominação, eles colocam as faixas assim: venha hoje na sessão tal e pare de sofrer. A realidade é que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eles acabam vendendo um evangelho falso. Um evangelho que é só vitória, só vitória, só vitória. É prosperidade, é sucesso. Venha para Jesus e pare de sofrer. Tem um povo que sofre, é o crente. Mas a diferença do crente para o ímpio que está lá fora, que quando ele sofre, o ímpio sofre sozinho, mas o crente sofre com Cristo. O crente sofre com a certeza de que Cristo está com ele em meio ao sofrimento. Então eles falam desse evangelho que promete vitória, prosperidade, sucesso, mas eles evitam de falar que esse evangelho verdadeiro, ele exige de nós renúncia. Esse evangelho verdadeiro, ele exige de nós disciplina. Esse evangelho verdadeiro, ele exige de nós sofrimento. Enquanto não houver no teu coração a verdadeira renúncia, enquanto não tiver no teu coração a disciplina de seguir verdadeiramente a Jesus, de seguir os seus mandamentos, de cumprir aquilo que o Senhor ordenou, isso não é evangelho. Esse evangelho, ele é atraente, mas ele é perigoso. Porque ele forma discípulos frágeis. Discípulos frágeis não permanecem quando chega a dor. Essas pessoas que estão acostumadas com esse evangelho oba-oba, esse evangelho tudo de bom, elas acabam se tornando pessoas frágeis. E quando chega a primeira adversidade, a primeira tribulação, aquela pessoa desiste de seguir Jesus. Poxa, me falaram que ia ser tudo de bom,
E agora eu estou aqui passando por esse sofrimento. E aquela pessoa desiste, porque ela se tornou uma pessoa frágil, um discípulo frágil. Só que o ferro bruto, ele não vira espada sem fogo. Sem calor não há transformação. Sem pressão não há força. Assim também que sem a cruz não há maturidade espiritual. A revelação, ela nos chama, mas a cruz, ela nos prova. Jesus, no verso 24, ele diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui nesse versículo, Jesus ele define o discipulado. Ele define com uma exigência. Se alguém quer vir após mim, observe uma coisa que é um convite que Jesus está fazendo, mas tem uma exigência. Sabe quando você é convidado para uma festa a caráter? Se você chegar lá na porta e você não tiver no caráter da festa, você não entra. Da mesma forma é Jesus aqui. Quando ele faz esse convite, Jesus ele não delimita sexo, raça, idade. Ele fala: se alguém, é abrangente, é para quem quiser, mas não é da forma que quiser. Tem exigências. E Jesus ele fala: negue-se a si mesmo. Isso é muito radical, a gente pode pensar, quando a gente lê esse versículo, é algo tão radical. Porque não é simplesmente negar coisas, é você negar o seu próprio eu. É você negar o seu orgulho. Muitas das vezes o orgulho nos impede de vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas. O orgulho ele nos trava num lugar e nos impede de avançar atrás de Jesus. Quando Jesus fala de negar-se a si mesmo, ele está tratando de nós negarmos a nossa própria vontade. A nossa própria vontade, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a nossa própria vontade, ela pode nos desviar da vontade de Deus. Quando Jesus trata de negar-se a si mesmo, está falando de negar o controle da nossa vida. Muitas das vezes nós queremos controlar e não deixar ser controlados pelo Senhor. Porque quando nós somos controlados pelo Senhor, se tratando aqui de uma televisão, se eu deixar o controle na mão do Senhor, talvez Ele pode botar num canal que eu não gosto de assistir. Mas muitas das vezes é um canal que iria edificar a minha vida, que ia me apresentar algo importante. O discipulado ele começa quando o nosso ego, termina. Quer ser um discípulo de Jesus? Comece negando a si mesmo. Jesus ele continua: tome a sua cruz. Talvez os discípulos olhando aquilo ali, ouvindo aquilo,
eles podem ter pensado a respeito da cruz. Porque naquele tempo, quem carregava a cruz estava indo morrer. Quem carregava a cruz era maldito. Quem carregava a cruz eram os grandes ladrões, bandidos, homens malfeitores da pior espécie. E quando eles carregavam a sua cruz, é porque eles estavam indo para a crucificação. O patíbulo da cruz, o preso, o prisioneiro, ele carregava até o lugar da expiação, da crucificação. E Jesus aqui, ele não está falando de dificuldades comuns, mas ele está tratando da morte do nosso ego, da morte da própria vontade, da morte da vida independente, da morte do eu sou dono do meu próprio nariz. E Jesus, ele continua: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é caminhar lado a lado. Tem uma diferença entre você seguir e caminhar ao lado. Caminhando ao lado, você pode tomar o caminho que você quiser, porque você não está vendo quem está do teu lado aqui. Agora, quando você segue, você está um passo atrás. Jesus vai à frente. E o caminho que ele trilha, as pisadas que ele pisa, você faz o mesmo. Seguir a Jesus é caminhar atrás dele, porque ele vai à frente. E você vai atrás obedecendo. Mesmo quando isso custa. Mesmo quando isso dói. Mesmo quando ninguém vê. Mas você vai seguindo a Jesus. E seguir a Jesus muitas das vezes vai te custar escolhas, renúncias, decisões difíceis. Mas saiba de uma coisa, isso vale a pena, porque o caminho da cruz é o caminho da vida. Seguir a Jesus vale a pena, porque o caminho da cruz é o caminho da vida. Aleluia. Então esse texto, ele nos revela duas verdades importantes, duas verdades fundamentais. O discípulo verdadeiro, ele nasce na revelação e cresce na cruz. Sem a revelação, nós seguimos um Jesus imaginário. Um Jesus da nossa mente que nós inventamos. Sem cruz, nós seguimos um evangelho falso. Um evangelho que só nos traz aquilo do bom e do melhor. Um evangelho que deixa o nosso ego bem acolchoado. Mas, quando há a revelação e há a cruz, surge em você, surge em nós, a maturidade. Jesus, ele quer ver em você maturidade. Quando ele te convida nessa noite a você tomar a tua cruz, a renunciar todos os dias quem você de fato é para que você alcance a maturidade. E quando surge a maturidade, surge também a fidelidade. Porque o cristão maduro, ele é fiel ao Senhor. O cristão maduro, ele não se deixa abater pelas adversidades da vida, pelos problemas que
muitas das vezes ele enfrenta, achando que Deus o abandonou. Mas é porque cada vez que nós passamos por situações como essa, nós somos transformados pelo Senhor. Nós ganhamos experiências no Senhor. E essas experiências nos fazem evoluir, nos fazem crescer, nos fazem amadurecer no Senhor. E assim como Jesus fez aquela pergunta aos seus discípulos, hoje Jesus ele continua fazendo essa mesma pergunta. Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Talvez você admira Jesus, mas ainda não se rendeu verdadeiramente a Ele. Talvez você conhece Jesus, mas você ainda evita carregar a cruz. Você ainda evita renunciar ao seu eu. Você ainda evita deixar o teu ego, o teu orgulho de lado. Mas hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de você tomar decisão. Hoje é o dia de você reconhecer quem Jesus é realmente. É dia de você negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e segui-lo verdadeiramente. Chega de viver de fantasia. Chega de viver achando que é crente, que é cristão. Chega de viver achando que você não é capaz de carregar a cruz. Que você acha melhor ceder aos seus desejos. Você acha melhor ceder às suas próprias vontades. Mas a realidade é que Jesus ele quer forjar discípulos hoje. Deixa o Senhor forjar você. Deixa o Senhor transformar você, o seu caráter. Deixa a sua vontade ser guiada pelo Senhor. Se você quer ser um discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja